Nessa quarta-feira recebo aqui no estúdio o Ricardo Ourix, ele que é analista de safety do aeroporto de Navegantes, responsável aí pela segurança. E quando a gente fala, Ricardo, de aviação, da questão aeronáutica, a gente fala totalmente de segurança, né? Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem. Primeiramente, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade, em nome da Motiva Aeroportos, do Aeroporto Internacional de Navegantes, e pela oportunidade. Sim, a gente trabalha na parte da segurança operacional e hoje viemos falar um pouquinho de conscientização. Isso, antes da gente falar um pouquinho dessa questão específica da conscientização, principalmente aos riscos, né, pelo uso dos lasers, que tem impactado o dia a dia do aeroporto de Navegantes, resume um pouquinho das operações, da questão de safety, da questão de segurança em um aeroporto como o aeroporto de Navegantes. As pessoas não fazem nem ideia, imagino, né, Ricardo, de tudo que está envolvido para garantir a operação, e aí a operação de pátio, de dia a dia, mas também de pousos e decolagens, né? Com certeza, o nosso trabalho, a nossa rotina é fazer o gerenciamento de risco, né? Então a gente mapeia todos os riscos que a gente tem na aviação e trabalha com medidas preventivas. Por exemplo, né, o raio laser, uso de pipas também tem nos afetado, né? E diversos outros tipos de ocorrência também. E, infelizmente, essas ocorrências elas têm se feito de uma forma mais comum, né? Inclusive, o aeroporto de Navegantes, então, administrado aí pela Motiva, está realizando uma campanha de conscientização para alertar a comunidade sobre os perigos do uso indevido de raio laser, dos raios lasers aí contra as aeronaves. Isso está acontecendo, Ricardo, em pleno ano de 2025? Exatamente, Marcelo. A gente tinha até 2024 uma média de 8 a 10 casos. E esse ano o nosso número subiu exponencialmente. Esse ano a gente já teve 28 ocorrências do uso indevido de raio laser contra as aeronaves. E como é que acontece esses raio lasers? Para as pessoas terem ideia. Porque pensa em raio laser, pensa em um equipamento muito grande, né? Não. Às vezes até crianças, adolescentes, vocês flagram ali utilizando esse material? Exatamente. É aquela ponteirinha que a gente usa até para dar aula, né? É o laser. Então a aeronave está vindo para, geralmente, aproximação para pouso. E esses casos têm acontecido em Itajaí e Navegantes. Aqui em Itajaí também? Também. A aeronave ela faz a rota, né, por Itajaí. E a gente tem percebido alguns casos no bairro São Vicente, bairro Imaruí, que é o trajeto que a aeronave vem para pouso no nosso aeroporto. E pensando até para alertar, a gente está com imagens aí, enquanto o Ricardo fala das operações, vocês têm feito um trabalho de conscientização, de fiscalização, inclusive junto com a Polícia Militar, né? Exato. Semana passada... Com a Polícia Federal também, né? Polícia Federal, a gente foi nos bairros, né, de Navegantes e fazer esse trabalho conscientizando a população de modo geral. A Polícia Federal foi junto com a gente, o pessoal da Nave Brasil, que é a empresa que coordena o nosso tráfego aéreo, então foi bem bacana e nos ajuda a auxiliar a população de modo geral. Certo. Para a população entender a gravidade, a seriedade do que a gente está falando aqui, o que um laser desse pode causar quando o piloto está chegando nessa operação de pouso, que são os momentos, eu diria, mais delicados, né? Dentro de uma operação que exigem a atenção, a concentração total, tanto o pouso quanto a decolagem, né? Com certeza, ele está totalmente concentrado ali na hora do pouso, então de repente ele é surpreendido por uma luz forte ali na cabine, então aquilo ali causa um ofuscamento, até uma cegueira temporária e acaba podendo atrapalhar ali o pouso e até procedimentos mais arriscados como uma arremetida, por exemplo, né? Então a gente está tentando garantir a segurança das centenas de pessoas que estão lá em cima e a das milhares de pessoas que estão aqui embaixo, né? Também. Muito bem. Agora, 9 horas e 38 minutos, a gente tem uma fala, diretora, falando sobre essa questão da fiscalização, aí desse trabalho então que está sendo feito, a gente vai trazer e depois o Ricardo comenta pra gente. Vamos ver e ouvir. Tem 8 anos que eu cuido. O que a gente passou aqui hoje foi em função do raio laser, tem sido uma preocupação constante para nós. Tem 8 anos que eu cuido da segurança operacional aqui em Navegantes, mas antes disso eu atuava como piloto, então eu já sofri na pele o que a gente está tentando evitar aqui hoje. Já não é um problema novo, tá? 93 foi o nosso primeiro reporte no mundo e depois disso só difundiu. E eu mesmo sofri em 2007, já no meu início da carreira, e desde então eu só vejo isso daí aumentar. É um problema não só no Brasil, mas no mundo. E para quem solta, parece apenas uma brincadeirinha, um feixe, não é nada. Mas para quem recebe, aquela luz expande na cabine e pode chegar a cegar o piloto naquele momento. Então, mas poxa, o que tanto pode acontecer? Imagine um piloto aqui, a baixa altura, baixa velocidade, então quase sem sustentação na aeronave, momento crítico do voo.
piloto sozinho e ele ficando cego por causa de uma iluminação de raio laser. É tudo muito crítico, então é um problema sério de segurança para nós, além de ser um crime. Tá? Isso daí é previsto no Código Penal, artigo 261. Então nós temos dois problemas aqui. Então a gente fica pedindo para a população, para os entusiastas, que a gente sabe que a aviação é mágica. Então, se vocês conhecerem alguém, além de não fazerem, se vocês conhecerem alguém, incentivem a não fazer, expliquem a consequência. Tá? É tudo muito sério para nós. Então, para quem emite é só um feixe, mas para nós é a diferença entre o voo seguro e um problema sério. Muito bem. Você ouviu a fala aí do Rafael, que trabalha na torre de controle mesmo, né, Ricardo? Exato. Eles também nos auxiliam, né, com essas ocorrências. Então, o piloto ele repassa para a torre de controle quando ele recebe o feixe e a torre de controle acaba repassando para a nossa equipe de solo. E a nossa equipe de solo acaba acionando a polícia militar, tentando mapear onde é o local das ocorrências. É muito importante frisar que é crime, né? As pessoas têm essa... Vocês já chegaram a flagrar alguém no ato, no momento ali, ou ainda não? Não, infelizmente é bem difícil, né, localizar. A gente tem as coordenadas que são repassadas pelos pilotos, mas tivemos casos sim que as pessoas são presas, né? Então se a polícia ela flagra ali, pega a pessoa em flagrante, a pessoa sim pode ser presa e como o Rafael bem falou, é previsto no Código Penal no artigo 261, que é crime contra a segurança da aviação civil. Muito bem. A gente conversava aqui com o Ricardo antes de entrar no ar, ele que é natural de Itajaí, 22 anos de aeroporto de Navegantes. Como é que você enxerga, hein, esse crescimento do aeroporto de Navegantes, da nossa região, em linhas gerais, e o segundo aeroporto mais movimentado do estado, hein? Muito feliz, né? Navegantes está todo ano batendo recordes, né, de movimentação. Esse ano a estimativa é bater mais de 2 milhões de passageiros aí anual. Ano passado a gente já bateu esse recorde e muito feliz com o que está acontecendo com o aeroporto de Navegantes, cada vez mais crescendo cada vez mais. Agora a gente vem aí para a época daí das festas, né, de outubro, que o nosso movimento também aumenta exponencialmente. O trabalho da segurança na tua função, ele aumenta muito nesse período, né? Como é que funciona a questão de mobilização de mais equipes? É um trabalho mais constante, porque o movimento é constante, né? No aeroporto agora, né? Exatamente. A gente mapeia, né, a movimentação, a gente tem muita movimentação de solo, os passageiros, né, circulando ali pelos pátios, então acaba conflitando ali com os equipamentos, carretas de bagagem, veículos, então a atenção realmente ela fica redobrada nesse período. É importante a gente frisar que quando se fala em segurança dentro de um aeroporto, é a partir do momento em que o passageiro chegou lá na entrada, né? Lá na porta de entrada até o embarque, até o desembarque, né, Isso. Ricardo? Nosso trabalho é garantir a segurança do passageiro, que ele possa ter tanto um pouso como uma decolagem tranquila. Muito bem. Ricardo, reforça então a conscientização para que as pessoas não utilizem esses lasers, porque a gente sabe, tem crianças, tem adolescentes, mas provavelmente tem uns mais crescidinhos, né? Uns mais barbudos envolvidos aí nessa história. Isso não pode acontecer, que você está colocando literalmente vidas em jogo, né? Com certeza, Marcelo. Então a gente faz esse apelo aí para a população de modo geral, tanto de Itajaí como Navegantes, que o uso indevido do raio laser pode trazer consequências catastróficas. Então, se alguém vê fazendo esse procedimento, alerte a pessoa e caso veja de mais longe ou a pessoa não está, ligue para a polícia, né, no 190, acione a polícia para tratar da ocorrência. Ricardo Ourix, analista de safety, de segurança no Aeroporto Internacional de Navegantes, obrigado pelo papo, conta sempre com a Jovem Pan News aí pra gente dar mais espaço, mais voz, para conscientizar as pessoas aí também. Obrigado, viu? Obrigado, Marcelo.